Então, para finalizar esse bloco, a gente vai passar aqui para vocês algumas regras, né, para um bom planejamento financeiro, regras as quais todos já podem aplicar a partir de agora, tá? Que são regras simples, regras práticas, que não exigem, às vezes, até mesmo o acompanhamento de um profissional, que qualquer um de casa pode colocar em prática para que a organização financeira e a vida financeira possa melhorar. Basicamente, a regra 1 é evitar dívidas, né? Principalmente no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um dos maiores cobradores de juros do mundo, tá? Hoje em dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao contrair qualquer tipo de empréstimo, de financiamento. E aqui nessa tabela a gente vê principalmente as modalidades mais caras que existem hoje, que são o cheque especial, com juros anual de mais de 300% ao ano, tá? Isso é um horror, vamos dizer assim. São aqueles juros que às vezes eles falam, a gente enxerga lá 15% ao mês, isso capitalizado dá mais de 300% ao ano, pessoal. Então, muito cuidado para contrair e manter dívidas no cheque especial. Muito cuidado para manter dívidas no cartão de crédito. Esse rotativo do cartão de crédito, onde mostram juros de 300% ao ano, é aquele bendito pagamento mínimo da fatura, né? Que muita gente faz esse tipo de pagamento, mas não sabe na furada, na fria que está entrando, porque os juros são exuberantes, vamos dizer assim, né? Não menos caro é o parcelamento aí do cartão de crédito, que são aquelas pessoas que às vezes nem pagam o mínimo e resolvem parcelar a fatura em 10, 12 parcelas, também com juros altíssimos de 175% ao ano em média das instituições financeiras, ou seja, continua sendo um horror, né? Imaginem vocês, pessoal, que da ponta do investidor, quando você colocar o seu dinheiro para investir, vamos dizer assim, numa renda fixa, sem risco, sem nada, os bancos pagam aí hoje, na atual condição econômica, na atual conjuntura de juros, de tudo mais, no máximo 13% ao ano. Então, vocês imaginam o quanto os bancos ganham com todas essas modalidades de empréstimo, né? Se de um lado ele paga 13, do outro lado ele cobra mais de 300, né? Beira uma vergonha, né? Mas, de novo, uma vergonha regulamentada, regularizada e que é permitida, né? Enfim, não vou entrar muito em detalhe disso, mas vamos lá. O crédito pessoal, que apesar também de ser mais barato do que essas outras modalidades, ainda assim é bastante caro. A gente está falando daqueles créditos que são divulgados aí 8, 9% ao mês. Se a gente for fazer a conta anual, ele já vai para 120% ao ano, ou seja, muito caro também, não vale a pena. Bem melhor, mas também não é por ser melhor que a gente deve se apoiar nesse tipo de crédito, né, que são os consignados, que são aqueles créditos com desconto em folha de pagamento. Tá? Muita gente se enrola, muita gente que eu atendo, que vem conversar, está com praticamente todo o pagamento ancorado em crédito consignado, ou seja, a pessoa recebe e ao mesmo tempo é descontado do pagamento dela praticamente o salário inteiro, pessoal. Isso é muito perigoso fazer. Por quê? Porque a conta não vai fechar nunca, né? Ou seja, a pessoa que ganha e já é debitado todo o valor, quase o salário, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% já fica para o crédito consignado, automaticamente vai ter que recorrer a outros créditos aí muito mais caro, né? Então, tem que tomar muito cuidado. A mesma coisa com empréstimos com garantia em veículo, imóvel, que realmente são mais baratos, mas que de novo, se a gente pensar que a gente está falando de organização financeira, de futuro, de planejamento, não justifica, se a gente tiver uma vida saudável, continuar entrando e buscando crédito aí nas instituições.
A regra 2, basicamente, não importa o que aconteça, conhecer as despesas, tá? De novo, isso é fundamental, isso é um dos primeiros passos, isso é talvez a diferença entre tudo dar certo ou tudo dar errado, tá? Porque realmente, se não conhecer as despesas, a gente nunca vai saber onde a gente está pisando. E aqui eu trouxe um exemplo de um orçamento muito bem organizado, né? Onde eu conheço a renda líquida, onde eu conheço a minha despesa média, então eu sei que no final do mês sobra alguma coisa, onde eu tenho lá uma noção do quanto que eu ganho por ano, quanto que eu gasto por ano, aí já está incluso 13º, pode estar incluso férias, é muito bacana ter essa visão do orçamento anual, tá? E isso traz uma noção para a gente bastante grande, porque a gente sabe lá que guardando R$ 1.000 por mês, no final de um ano eu vou ter praticamente R$ 13.000 guardados, né? Então, isso traz um certo conforto, um certo alívio aí, sabendo que estou operando no azul, né? Minha empresa, lá o Alexandre S.A. é lucrativo, né? Então, acho que isso é bacana, é muito bacana a gente saber ter uma tabela e um gráfico ali, né? Sabendo para onde estão indo as despesas, aonde que de repente eu posso segurar um pouco ou acelerar um pouco, né? Então, quando eu vejo isso, é praticamente um raio-x da minha vida, de uma forma bem simples, bem detalhada, mas que com certeza me ajuda a tomar decisões importantes e ter uma vida bem organizada e bem planejada, né? Começo a conseguir enxergar aquela luz no fim do túnel, onde eu começo a desenvolver os projetos de médio prazo, de longo prazo, e aqui, então por isso a importância da gente ter tudo isso muito bem organizado, tá? Então, o resumo disso, né, conhecer as despesas significa ter exatamente isso que eu falei, ter um raio-x da sua vida financeira, né, equivalente a aquele diagnóstico na área médica, né, a gente fazer um raio-x, conhecer por dentro, conhecer a fundo tudo que está acontecendo, né, com o nosso corpo, com a nossa vida financeira. E aqui uma frase que encaixa como uma luva em tudo isso que a gente está falando, né, que é praticamente impossível fechar os buracos de um barco que está afundando sem ao menos saber onde esses buracos estão, né? Acho isso aqui resume, e eu não preciso falar mais nada com essa frase aqui que a gente está vendo, né? Acho isso fantástico. Pessoal, regra 3, tá? Aqui também uma coisa de autoconhecimento, né? Mas que talvez vá ajudar cada um de nós, cada um de vocês, a progredir, né, em termos de conhecimento, que é saber identificar qual que é o seu perfil financeiro, né, e tentar melhorar sempre de forma que a gente conquiste lá um perfil mais para frente de investidor, né? Por quê? Porque eu posso ser aquele devedor contumaz, né? Aquela pessoa que não consegue viver sem um boleto, sem um carnê, sem emprestar dinheiro, sem entrar no cheque especial. Pessoal, eu ouço de pessoas, às vezes de clientes, de famílias, que se elas não tiverem um boleto para pagar, às vezes elas nem conseguem guardar dinheiro, né? Que seja um boleto lá de consórcio, de previdência, elas têm que ter boleto, né? Então isso é interessante e é um fato que pode sim ser corrigido, né? Eu não preciso ter conta para pagar para guardar dinheiro, mas é incrível, acontece, né? Então tem que aprimorar. Tem aquela pessoa que é gastadora, também que não é talvez devedor, mas gasta tudo aquilo que ganha com coisas supérfluas, sem pensar no presente, sem pensar ali nos seus planos para o futuro, sem nada, a pessoa simplesmente gasta por gastar, não tem o hábito de poupar, né? Então também é um perfil que pode ser melhorado. Tem aquela pessoa desligada, que esse desligado é um comportamento também interessante, porque são pessoas que não dão a mínima para o dinheiro, que trabalham, que aquilo que ganham elas usam para viver bem, para viajar, e daí já volta a trabalhar de novo para pagar outra viagem, enfim, aquela pessoa que efetivamente
não se importa de forma alguma com o dinheiro, tá? Mas, lógico, né, a gente sabe que tem que tomar um pouco de cuidado, porque mais cedo ou mais tarde, né, pode chegar uma conta maior aí quando a gente for envelhecendo, né? E a gente não pode ficar tão desligado assim, ter um comportamento tão inerente ao dinheiro como esse, né? Também tem um perfil poupador, que é aquela pessoa que já entendeu, que às vezes já saiu de uma situação difícil, que vem melhorando, que vem se preocupando, né? Começa a guardar um dinheiro, vê que é importante, né? Que seja um pouquinho por mês, mas está sempre guardando, tá vendo evoluir o seu patrimônio, a sua rentabilidade. Então esse perfil também já é um perfil melhor, mas ele não tem muito profissionalismo nessa questão de guardar dinheiro. Às vezes ele pode estar perdendo oportunidades por não estar guardando o seu dinheiro no lugar certo às vezes, tá? Pensando se ele tiver projetos de vida para o futuro principalmente. E tem aquele perfil já investidor, que são aquelas pessoas que já têm uma consciência muito grande, mas que também têm possibilidades de melhorar ao longo do tempo a questão dos seus investimentos, né? Então, esses são os perfis, lógico, pessoal nem 8 nem 80. Eu nunca sou a favor daquelas pessoas que são também fixadas, né, por dinheiro, tem essa fixação por dinheiro, que tem aquela coisa de não, eu não aproveito minha vida, eu não gasto com nada, porque eu preciso guardar, é aquele acumulador compulsivo também, tá? Essas pessoas também sofrem, de alguma forma, por não conseguir aproveitar nada da vida e estar sempre ali trabalhando, sem curtir o mínimo que seja a vida, tá? Então, quando a gente identifica esse perfil financeiro, a gente consegue tomar decisões melhores, tá? A regra 4 é aquela questão da disciplina e da consistência, né, que a gente retoma lá atrás, quando a gente falou lá do regime, da atividade física. Nas finanças é a mesma coisa, né? Vou ter que ter disciplina, vou ter que ter consistência. É sempre bom guardar pouco dinheiro, mas sempre guardar, né? Nada vai acontecer no curto prazo. Não adianta eu fazer isso durante 6 meses, um ano, e parar de fazer, né? Então tem que estar sempre naquela pegada, fazer com que isso faça parte da nossa vida, né? Exatamente como uma boa alimentação, né? Uma boa atividade física, um bom financeiro rodando em paralelo, né? Aqui algumas frases aí que são também para fechar esse módulo, né? Que o preço da excelência é a disciplina, exatamente isso que eu falei, e o custo da mediocridade é a decepção, né? Um escritor americano que disse isso, né? Por incrível que pareça, eu atendo também muitas pessoas, aí, muitas famílias que chegam num momento da vida que olham para trás e falam, puxa, por que eu não fiz diferente lá atrás? Por que eu não comecei quando eu era mais jovem? Por que isso? Que é um muro de lamentações, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, entra aquela fase de decepção de ter tido a oportunidade de fazer e não ter feito, tá? Então, acho que isso daqui cabe bem também para a gente nesse momento. E um ditado bastante popular nos Estados Unidos, né, que o no pain, no gain, que significa sem dor, sem ganho, né? O americano, mais do que qualquer um, é aquele povo, talvez, dos mais capitalistas do mundo, né? Então, eles falam assim, olha, qualquer coisa que você faça na sua vida vai exigir dor, vai exigir esforço, resiliência, muito suor, mas no final quem passar por tudo isso vai colher os frutos, né, de ter tido uma boa consistência ao longo da vida, praticamente, né? Pessoal, e a regra 5 aqui, basicamente, é a execução também do plano de vida, né? Ou seja, pegar tudo isso que a gente falou, fazer o diagnóstico, né? Olhar melhor para as contas, para as finanças, para o orçamento, identificar que é possível melhorar, sair de dívidas, né? Fazer um planejamento, colocar no papel os projetos de vida, né? Escrever mesmo, pessoal, tentem até escrever o que vocês querem, vocês vão ver quantas coisas vão sair se vocês colocarem tudo isso no papel, né? O que você gostaria
para a sua vida daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Se você escrever no papel, você vai ver quanta coisa ainda tem para ser feita, né? Então, vocês vão entender, né, que para que tudo isso aconteça, a gente tem que estar bem planejado e começar a execução, né? Mão na massa, porque, de novo, sem começar isso, se a gente ficar postergando, a gente nunca vai fazer. Tem que fazer aí, começar a partir de já, tá? Não deixar para o ano que vem, não deixar para daqui a 5 anos, não querer aproveitar tudo que tem que aproveitar na juventude e achar que não vai aproveitar lá na frente, pelo contrário, né? Vamos relembrar a questão do tempo que a gente ainda vai viver bastante. Hoje eu conheço pessoas aí com 55, 60, 70 anos, pessoal, muito bem de saúde, fazendo atividades físicas, maratona, triatlon, Ironman, né? Essas coisas todas aí que as pessoas saudáveis não têm idade para fazer tudo isso, ou seja, estão sim aproveitando sua vida, mesmo estando mais velhas, tá? Então aqui, com essa regra 5, a gente finaliza. Lógico, vai ser fácil alcançar todos esses objetivos, não vai ser essa linha reta, essas molesices de ficar só o impulso da bicicleta te leva ali para os seus objetivos, não, pelo contrário, a realidade de todo mundo que tem um projeto de longo prazo, né, de morar num país onde as circunstâncias mudam constantemente, como no Brasil, né, onde a economia tá uma hora boa, outra hora tá ruim, outra hora pior ainda e depois melhora, né? O caminho vai ser bastante tortuoso, né? Entre altos e baixos. Aí no futuro, com certeza, se vocês tiverem resiliência, disciplina e a vontade, vocês vão chegar lá. Mas não vai ser fácil, né? Então a gente tem que estar preparado para entender que na nossa vida nada vai ser fácil, né? Isso é fato. Não tem como ser diferente, mas a regularidade, a consistência vai levar, e o objetivo, né, a persistência vai levar a gente bastante longe, tá bom? Então aqui a gente finaliza esse módulo, a gente vai partir agora para o módulo dos investimentos. Antes aqui só uma questão para finalizar, então, perdão. A última frase: a educação financeira é muito mais do que aprender a cortar gastos ou guardar dinheiro, né? É saber fazer escolhas inteligentes, né? Acho que aqui é também um ponto essencial. E conhecer os benefícios que essas decisões trarão para a sua vida no futuro, né? Então, outra frase aí que a gente deve guardar com a gente aí e estar sempre relembrando dela. Vamos em frente.